Atos, capítulo 2. Nós começaremos a fazer a nossa leitura no versículo 14. Atos, capítulo 2. Versículo 14, nós estaremos fazendo a leitura à medida que vamos fazendo a exposição da palavra de Deus, nesse momento solene de proclamação da verdade de Cristo. Atos capítulo 2, versículo 14. Vamos orar e começar a ler a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai, nessa manhã, nesse dia que separamos para o Senhor, pois é o domingo do Senhor, onde muitos já passaram por aqui, cantaram, ouviram, edificaram-se. Muitos estão aqui nessa manhã ainda, ó Deus, com o simples propósito de ouvir a voz do Senhor. Portanto, fala conosco, Deus. Porque sabemos e pedimos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus fiel que fala com o teu povo. Nós vamos ver na tua palavra nessa manhã tamanha redenção que nos é dada e tamanha bênção de termos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Abre os nossos olhos, a nossa vida, abre a nossa mente, e assim como o Senhor fez com os apóstolos, abre a nossa cabeça e ajunta o quebra-cabeça das Escrituras dentro de nós, para que entendamos sim toda a vontade de Deus, o conselho de Deus para nós. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 14 diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, quando nós olhamos e pensamos nesse texto, eu gostaria de propor algo para nós, que é responder uma pergunta que talvez esteja em voga nos nossos dias. Muita gente declara ser o verdadeiro movimento do Espírito Santo. Muita gente declara ser o verdadeiro mover do Espírito Santo. E a pergunta que proponho responder é essa: qual é o verdadeiro movimento do Espírito Santo? O que realmente acontece quando o Espírito Santo se move? Nós lembramos que na semana passada nós vimos em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre a igreja, e sobre a igreja está até a volta de Jesus. Sobre, dentro e através da igreja, de acordo com as Escrituras. O Espírito Santo habita em todo aquele que crê. Nós vamos ver mais uma vez isso na mensagem nessa manhã. Se o Pentecoste é o início do movimento do Espírito Santo no mundo, foi assim que ele se moveu naquele dia. É verdade, meus irmãos, que encontramos aqui a resposta para essa pergunta. Quando o Espírito Santo se move, é isso o que acontece. E nós acabamos de ler o que o apóstolo Pedro fez. Quando o Espírito Santo de Deus encheu a igreja, foi isso que aconteceu. O apóstolo Pedro se levanta e junto com os 11 diz o seguinte: varões judeus, como nós acabamos de ler, vós que está em Jerusalém, como nós lemos, escutem as minhas palavras. Ele começa a explicar o que estava acontecendo. Esses homens não estão embriagados.
muito cedo no dia, e ele vai para as Escrituras. É isso que diz o profeta Joel. Quando o Espírito de Deus se move, meus irmãos, nós falamos com ousadia sobre a igreja pelas Escrituras. Como assim, pastor? O mundo talvez não entenda o que seja a igreja. As pessoas talvez que não encontrem Cristo, que não são de Cristo, elas não entendem por que nós estamos aqui, o que nós somos, e até mesmo quando olham de fora podem pensar que nós somos um ajuntamento de pessoas loucas ou embriagadas. Mas a verdade, meus irmãos, que aquela tônica não era uma descrição da realidade, era sim uma maneira de enxovalhar o que estava acontecendo. Mas quando o Espírito de Deus se move, meus irmãos, com ousadia, assim como Pedro, nós olhamos para as Escrituras e explicamos o que estamos fazendo aqui. É por isso que Pedro começou olhando para as Escrituras, e ele diz: e nos últimos dias, versículo 17, acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, isto é, falarão em nome de Deus, e os jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Quando o Espírito se move na igreja, meus irmãos, quando o Espírito se move na igreja, nós vamos para a palavra do Senhor. Foi assim com o apóstolo Pedro, foi assim com a igreja primitiva, foi assim com todos os movimentos que nós vemos na história da igreja. Quando o Espírito de Deus se move na igreja, ele empurra a gente para a palavra de Deus. Pedro poderia ter começado esse discurso de várias formas, mas ele foi direto para a palavra de Deus. E quando ele faz isso, meus irmãos, ele começa a mensagem, e nós vemos a tônica daquilo que Deus quer falar com todo aquele povo que estava ouvindo e com o povo de Deus que está aqui nessa manhã. Quando o Espírito de Deus se move, é porque nós já estamos nos últimos dias. É assim que ele começa, quando ele diz: e nos últimos dias o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne, diz as Escrituras. Naquele dia, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, começou-se o fim. Nós estamos no último período da humanidade. Depois desse momento, não vai haver nada senão julgamento. Nós podemos até ter teologias, escatologias diferentes sobre a questão do fim. No entanto, todos nós concordamos com isso. Depois do período da igreja, é só julgamento. Quando o Espírito de Deus se move na igreja, a igreja tem um senso de urgência, de que Jesus está voltando. É por isso que Pedro começa o seu sermão dizendo: nos últimos dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Quando ele fala sobre toda a carne, eu já disse isso na semana passada, ele não está falando todo mundo do mundo, ele está falando sobre todas as etnias dentro da igreja. Porque dentro da igreja, só os 120 receberam o Espírito Santo, ninguém recebeu o Espírito Santo lá de fora. Mas, meus irmãos, a mensagem não fica só na declaração de que o mundo vai acabar. A mensagem não fica só na declaração de que a condenação vem. Muito pelo contrário, nós estamos no período da graça,
em que Deus, em sua maravilhosa misericórdia, nos oferece a salvação, dizendo: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há dúvidas. Se você invocar hoje o nome do Senhor e clamar por salvação, Deus tira a sua alma das trevas e te dá salvação eterna. Quando o Espírito de Deus se move na igreja, são dias de salvação. Quando o Espírito Santo de Deus se move nesse mundo, as pessoas abrem os olhos, as mentes se transformam, os corações se abrem, e o dia de salvação, que foi prometido para o profeta Isaías, o ano aceitável do Senhor, começou naquele dia. O tempo aceitável do Senhor começou naquele dia. Nos últimos dias da humanidade, daqui para frente, não há mais nada. Daqui para frente, só há julgamento. Depois desse tempo de graça, só há julgamento. Quando o Espírito de Deus se move na igreja, o verdadeiro conhecimento de Deus é pregado. Nós vemos, meus irmãos, a ação de Deus nas Escrituras. Nós vemos a ação de Deus nesse lugar. Nós vemos quando o Espírito Santo de Deus encheu a igreja. Qual foi a primeira coisa que os apóstolos fizeram? Foi curar? Quando o Espírito Santo de Deus se moveu na igreja, qual foi a primeira coisa que os apóstolos fizeram? Foi cantar? Foram dons espirituais? Mas aí eles falaram em línguas. Mas mesmo falando em línguas, as pessoas estavam ouvindo as maravilhas de Deus em sua própria língua. Qual foi a primeira coisa que o Espírito Santo de Deus fez na igreja quando o Espírito Santo desceu? A prova está aqui. Alguém se levantou e pregou a palavra. Quando o Espírito Santo de Deus se move, o verdadeiro conhecimento de Deus é pregado. E meus irmãos, a gente vai ler o texto, olha o quanto nós temos aqui de teologia, olha a riqueza do sermão, do primeiro sermão cristão na história. Esse foi o primeiro sermão cristão na história. Como eu digo cristão, porque já não é Cristo pregando, é a igreja de Cristo agora cheia do Espírito Santo pregando o sermão de Cristo. Ele diz: varões israelitas, escutai as palavras a Jesus Nazareno, o varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-os vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, algumas versões, homens sem lei, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Meus irmãos, nessas frases do apóstolo Pedro, quanta teologia! Há de se pregar só um sermão nesses versículos, meus irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que a primeira aplicação que eu faço sobre tudo o que acontece aqui, meus irmãos, sobre o conhecimento de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus, é que nesse começo de sermão, Pedro fala que Deus é soberano. Ele fala: tudo o que aconteceu com Cristo não foi por acaso. Tudo o que aconteceu com Cristo foi determinado pelo conselho de Deus. Diz o apóstolo João no livro de Apocalipse: Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Conselho e presciência de Deus, nada nem ninguém pega Deus de surpresa. Deus não toma susto. Deus sabe. E tudo que Ele quer é determinado. Deus não passa à vontade. Deus não termina, Deus não deixa de cumprir seus planos, Ele não deixa nada por terminar. Deus é presciente, Deus é soberano, Ele faz tudo conforme o querer dEle.
Mas aí, meus irmãos, isto não significa que nós não somos responsáveis, porque Pedro vira a conversa, ele coloca as duas coisas juntos. Deus é soberano, foi o conselho dele, foi a presciência de Deus, mas foi você que crucificou. Quando eu vejo esse texto, não deixo de pensar na teologia de que eu também crucifiquei Cristo com o meu pecado, com a minha mentira, com a minha soberba, com a minha arrogância, com o meu egoísmo. Eu também crucifiquei Cristo, junto com eles. Mas, meus irmãos, seria uma mensagem muito triste se ela terminasse aí. A verdade, meus irmãos, é que Pedro, ele começa a dizer: mas a morte não pode segurar Deus. Nada pode impedir Jesus. Disse o apóstolo Paulo que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus. Sabe por que isso é possível? Porque nada pode separar Deus dele mesmo. Portanto, nada pode separar Ele de nós quando Ele deseja estar conosco. E foi isso que aconteceu quando Ele enviou o seu único Filho para salvar eu e você. Não foi a sua iniciativa, foi Deus que te amou quando nós éramos ainda pecadores, diz as Escrituras. Quando o Espírito de Deus se move na igreja, meus irmãos, sermões expositivos são pregados. Como assim, pastor? Ora, vamos ver o que Pedro vai fazer. Ele vai abrir um texto nos Salmos e vai explicar cada detalhe desse texto. Talvez você esteja passado por muitas igrejas ou religiões, mas deixa eu dizer algo para você. Se você vai numa igreja ou em algum lugar onde as Escrituras não são literalmente explicadas como elas são para nós em Cristo, quando eu digo para nós, para o povo de Deus, algo falta nesse culto. Há engano. Mas quando o Espírito de Deus se move, alguém se levanta e prega. Deus chama pessoas para isso. Os sermões, assim como o sermão de Pedro, eles são centrados em Cristo e são cheios do Evangelho. Quando o Espírito de Deus se move, é isso que acontece. Vamos ler. O apóstolo Pedro nos diz, no seu sermão cheio do Espírito Santo: porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne não há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encheras de júbilo. Varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. É verdade, se você for lá em Israel, você ainda visita a sepultura de Davi, está lá. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo. Pedro está explicando o que o Salmo diz. Ele leu o Salmo, ele citou o Salmo, agora ele explica o Salmo, mas baseado em Cristo. Que a sua alma não foi deixada no Hades, que quer dizer inferno, ou abismo, lugar dos mortos, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus se move na igreja, a palavra de Deus é pregada, os olhos são abertos,
Cristo é demonstrado, as Escrituras são explicadas, o Evangelho é proclamado. É isso que acontece quando o Espírito se move na igreja. Muita gente acha que é isso ou aquilo, acha que são os milagres, acha que são os dons, mas não é isso que a Escritura está nos dando aqui como exemplo. Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, a primeira coisa que aconteceu foi um sermão. E nesse sermão, as Escrituras foram lidas. Nesse sermão, Cristo foi apresentado. Nesse sermão, o Evangelho foi proclamado. Quando o Espírito Santo de Deus se move sobre a igreja, ainda que o mundo não entenda, ainda que o mundo vá caçoar, ainda que o mundo vai fazer piada daquilo que somos, é isso que é a ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo nos deixa claro, meus irmãos, que Cristo deve ser exaltado e o homem deve ser diminuído. Pedro diz: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor. Veja, ele está explicando ainda o Salmo: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando o Espírito Santo se move na igreja, o senhorio de Cristo é estabelecido, esclarecido, proclamado, resolvido na vida da igreja. Ao mesmo tempo, meus irmãos, a culpa do nosso pecado não é jogada de lado. Percebam, meus irmãos, que quando o Espírito Santo de Deus se move na igreja, a gente não vai pela esquina, a gente não busca atalhos, a resolução é direta: vocês crucificaram Jesus, esse é o pecado de vocês. Não há hesitação, há uma certeza, há uma direção que o Espírito Santo de Deus trouxe sobre a vida do apóstolo Pedro, que com certeza está sobre todo aquele que vai testemunhar como ele. Quando o Espírito de Deus se move sobre a igreja, a mensagem do Evangelho quebranta os corações do povo. Ah, meus irmãos, vamos ler o que o texto diz. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do que, irmãos? Do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e filhas, a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Há tanta doutrina aqui, mais uma vez eu repito, mas deixa eu começar por aqui. A tantos quanto Deus chamar, é o chamado efetivo do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo chama, a pessoa é salva. Por isso não se aplica aqui o texto quando Jesus fala: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, porque Jesus está falando das pessoas que vão ouvir o Evangelho. Nem todo mundo que ouve o Evangelho é salvo, mas quem é chamado pelo Espírito Santo é. Quando o Espírito de Deus se move, a mensagem do Evangelho quebranta os corações do povo, porque é o próprio Espírito Santo quebrando o coração do povo. Em toda a história da igreja, lá do Pentecoste até hoje, todos os grandes movimentos do Espírito Santo na igreja começaram com uma real proclamação da palavra de Deus. A gente pode dar inúmeros exemplos, a gente pode falar de Calvino explicando as Escrituras sistematicamente. Quando ele saiu da Suíça,
ele passa 3 anos fora, ele volta, né? A história nos diz que ele voltou e continuou as mensagens no mesmo versículo onde ele parou 3 anos antes, para a igreja não perder. Mas a verdade, meus irmãos, que a prática, a maneira como se faz, isso pode mudar, mas o compromisso com as Escrituras não. O compromisso, meus irmãos, com o Evangelho que quebranta o coração do povo, porque Deus usa o Evangelho, Ele determinou que o Evangelho que vai criar o ouvido, Ele determinou que a pregação é o ouvir a palavra de Cristo que vai gerar a fé, Ele determinou que é assim que a salvação vai acontecer, porque como crerão se não há quem pregue? Quando o Espírito de Deus se move, nós não vemos Pedro caindo para um lado, gente ficando rica do outro, gente dando gargalhada, gente falando coisa que ninguém entende. A gente não vê nada disso. Quando o Espírito Santo se move, a gente vê um homem, sim, pecador, que negou Cristo 3 vezes, redimido por esse mesmo Cristo, se levantar com toda a ousadia que ele não tinha antes, e ele começa a abrir as Escrituras no meio da multidão. E quando ele faz isso, a palavra de Deus diz que as mesmas pessoas que provavelmente falaram crucifica, crucifica, agora dizem para ele: o que faremos? Porque eles ouviram ele dizer: o tempo está acabando, esses são os últimos dias, vocês mataram Cristo, vocês são pecadores, vocês precisam de misericórdia, mas está aqui, ele não ficou morto, ele ressuscitou, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que faremos? Esse é o mover do Espírito Santo. E ele responde: quando o Espírito Santo de Deus se move, meus irmãos, o povo é chamado a crer e se arrepender. Arrependam-se e creiam. Mudei a ordem aqui. Mas arrependam-se e creiam. Era a mensagem de Jesus, a mensagem de João Batista, a mensagem dos profetas, a mensagem de Pedro. Ela não muda até hoje, é a mesma mensagem: arrependimento e fé. Arrependimento e fé para quem precisa ser salvo, arrependimento e fé para quem precisa crescer na salvação, santificar-se, edificar-se. Esse é o chamado de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus se move, ainda que seja 1, 2, 3, ainda que seja 1, quando o Espírito Santo de Deus se move, nós nos arrependemos e nós cremos. Nos arrependemos dos nossos pecados, sim. Nos arrependemos de um dia sermos inimigos de Deus, nos arrependemos das coisas que falamos, pensamos, nos arrependemos, porque quando o Espírito de Deus se move, a santidade dele leva luz sobre a nossa escuridão, e a nossa escuridão é dissipada pela luz dele, e nós nos arrependemos por um dia ter sujado o nosso coração, ou por naquele momento, ou naquela hora, ou naquela situação, naquela palavra, naquela dor, naquela infelicidade que traz o pecado. Mas Deus, em Cristo Jesus, esse que nem a morte pode segurar, esse nos santifica pelo Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus se move, nós cremos mais, e mais, e mais, e mais. Quando o Espírito Santo de Deus se move, a gente se arrepende, se arrepende, se arrepende. Quanto mais perto de Deus a gente chega, mais a gente vê o tamanho do nosso pecado. Quando a gente olha para dentro de nós e vê que o pecado é pequeno, é porque a gente está longe dele. Mas quando a gente chega perto dele, quando a gente se aproxima dele, a gente vê o tamanho da dureza do nosso coração. E meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus se move na igreja, sim, nós nos arrependemos, nós cremos mais e mais e mais. E a resposta, meus irmãos, está aqui. Então, qual é o verdadeiro movimento de Deus? Qual é a verdadeira ação do Espírito? Ainda que hajam curas, porque elas existem, Deus faz.
Ainda que hajam dons, porque os dons não desapareceram, não existe evidência bíblica para isso. Mas nada disso acontece sem o Espírito Santo fazendo da igreja testemunho, fazendo da igreja proclamadora, usando homens que pelo Espírito Santo usam do meio de graça da pregação, das Escrituras, cheios do Espírito Santo, quando Deus toca o coração do povo e o povo se arrepende e crê. É isso que acontece quando o Espírito Santo se move. Não é o alarido das luzes, e dos barulhos e das festas. Não é a opulência das riquezas, nem das igrejas cheias. Mas é de qualquer lugar desse mundo. Quando um pecador se arrepende, é o mover do Espírito Santo. Vamos orar por um verdadeiro movimento do Espírito de Deus em nossa igreja. Que comece aqui, que comece aí, que comece aqui, dentro do coração. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, e o Espírito Santo quebranta o nosso coração. Vamos orar para que a palavra seja ousadamente proclamada. Vamos orar para que o pecado seja revelado. Vamos orar para que quando o pecado for revelado, a misericórdia seja oferecida. Vamos orar para que a graça de Deus tome conta das nossas vidas, através do mover do Espírito Santo. Vamos orar para que haja um verdadeiro mover de Deus em nossa igreja em Toronto.